Caros amigos, a Mãe Natureza é misteriosa e imprevisível, e muitas vezes nos deixa de boca aberta diante das inexplicáveis manifestações do seu poder. Você pode simplesmente pensar sobre o fenômeno incrível da natureza, que o planeta Terra tem uma grande lua, uma atmosfera composta em sua grande maioria por oxigênio, que o nosso planeta possui água líquida e está localizado a uma distância precisamente correta do Sol. Geralmente, tem tudo que é necessário para os seres humanos. Abriga lugares incríveis e possui uma grande variedade de espécies lindas e fascinantes. A existência da Terra neste universo, juntamente com a existência de vida, é algo surpreendente. Um acontecimento único. Quaisquer que sejam suas crenças sobre este universo, você não pode deixar de se sentir humilde pelas maravilhas da natureza que são parte integrante da nossa existência. As forças em ação na natureza podem fazer coisas impossíveis e maravilhosas, em sua maioria explicadas pela ciência. Mas isso não as torna menos surpreendentes quando temos a rara oportunidade de testemunhá-las com nossos próprios olhos. No nosso ponto de vista, a Mãe Natureza continua a ser um mistério fascinante. Desde nuvens supercélulas nos Estados Unidos, a beleza da aurora boreal nos países nórdicos. A natureza cria espetáculos impressionantes. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em 10 dos fenômenos naturais mais incríveis do nosso planeta. Então, fique conosco até o final deste vídeo e, por favor, inscreva-se no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante. Número 1. Lago Rosa. Feche os olhos e imagine isso. Você está de férias, o ar está fresco e o sol está brilhando. Você está sobrevoando uma exuberante ilha na costa oeste da Austrália, quando se depara com um lago tão rosa, mas é verdade. Existem alguns lagos muito fotogênicos e muito rosa na Austrália, que parecem ter saído de um mundo dos sonhos de algodão doce. Talvez o mais famoso e digno do Instagram seja o Lago Hilly, que está localizado na Ilha do Meio, na costa da Austrália, a 130 quilômetros de Esperance. Ele oferece algumas vistas aéreas bastante selvagens, especialmente quando você vê o Lago Rosa vizinho às águas azuis escuras do Oceano Índico, com uma faixa de floresta verdejante atuando como uma barreira. É um mistério há alguns anos, mas o mistério finalmente foi resolvido. Os cientistas descobriram que corpos d'água cor-de-rosa, como o Lago Hilly, contêm halobactérias e um tipo de alga conhecido como Dunaliella salina, que se desenvolve em ambientes salgados, como os lagos cor-de-rosa. Os pigmentos vermelhos carotenoides secretados por halobactéria são responsáveis pelas cores sobrenaturais dos lagos rosa. Número 2. Penitentes. Penitentes ou nieves penitentes são formações de neve encontradas em altitudes elevadas, como a 4.000 metros acima do nível do mar. Penitentes podem ser vistos na Cordilheira dos Andes entre o Chile e a Argentina, onde o ar é seco e os raios solares podem transformar o gelo diretamente em vapor d'água, sem derretê-lo primeiro, um processo chamado sublimação. Alguns deles podem ser de apenas 5 centímetros de altura, já outros são maiores que 5 metros. Número 3. Aurora Boreal. Os gregos antigos falaram da cortina celestial em cores mágicas, e Galileu Galilei chamou de amanhecer polar. A aurora, que é conhecida como luzes do norte ou aurora boreal no hemisfério norte, e luzes do sul ou aurora australis no hemisfério sul, são as mais belas e fascinantes exibições de luz visíveis nas regiões de latitudes mais altas do planeta. Cientificamente, é causado pela interação de partículas carregadas do Sol com a ionosfera da Terra. O fenômeno é mais intenso durante os períodos de alta atividade solar. Esses raios de luz deslumbrantes
variam em cor e complexidade, dependendo de uma variedade de condições. A aurora boreal ocorre principalmente nos países nórdicos, como a Noruega e a Islândia, iluminando o céu com luzes de diferentes cores, durante as longas noites do inverno. Número 4. Cânions. Quando se trata de testemunhar o poder do mundo natural, vastos cânions têm a capacidade de enfatizar nossa pequenez relativa em comparação com as forças naturais do universo. Isso é particularmente verdade quando se refere aos cânions que foram escavados pela erosão do vento e da água ao longo de vários milênios. Os cânions são formas de relevo que apresentam vales profundos, abrangendo grandes áreas e exibindo belas paisagens com exuberantes morfologias geológicas. No mundo, existem inúmeros cânions, conhecidos pelo homem, sendo o mais famoso o Grand Canyon, localizado no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Existem outros belos cânions pelo mundo, como o Cânion do Rio dos Peixes, da Namíbia, o maior da África, e o Cânion espetacular do Rio Blade, da África do Sul, o maior cânion verde do mundo. Número 5. Salinas. Se paisagens de outro mundo fornecem um pano de fundo para seus sonhos de viagem, uma viagem para uma salina deve definitivamente ser adicionada à sua lista de desejos. Vastas e planas extensões de terra cobertas de sal e outros minerais, as salinas são geralmente encontradas em desertos. Eles formam horizontes aparentemente infinitos de branco cintilante e oferecem oportunidades para fotografias de viagens verdadeiramente icônicas e criativas. Salar de Uyuni, a maior e mais famosa das salinas da Terra, pode ser encontrada na Bolívia, cobrindo quase 10.500 km². Eles o chamam de o lugar onde o céu encontra a terra. Milhões de anos atrás, havia um enorme lago salgado na Bolívia, nesse mesmo local. Mas ele secou, e agora é a maior planície de sal do mundo, que também se torna a maior superfície refletora durante a estação chuvosa. Número 6. Nuvens Glória da Manhã. Esses curiosos rolos de nuvem podem alcançar 1.000 km de comprimento e se espalhar por 2 km de largura. Eles surgem próximos ao solo no começo do dia, quando a temperatura ainda é baixa. É preciso também que a umidade esteja alta e ocorra um choque de corrente de ar em direções contrárias, comum durante a primavera sobre a cidade de Burkittal, no norte da Austrália. O fenômeno se dissipa com o calor do sol. Número 7. Supercélula. Uma supercélula é uma tempestade caracterizada pela presença de um mesociclone, uma corrente ascendente profunda e persistentemente rotativa. Por esse motivo, essas tempestades às vezes são chamadas de tempestades rotativas. Estas tempestades ocorrem em uma massa de ar instável e a condição principal para que elas se formem é podar o vento através das alturas. Esta combinação de ventos está causando rotação horizontal do ar na troposfera inferior. Supercélulas podem causar grandes pedras de granizo, vento forte e tornados. As nuvens de supercélulas são um alvo favorito de caçadores de tempestades e amantes de ventos de clima extremo. Número 8. Parélio. Sol simulado, formalmente chamado de parélio em meteorologia. É um fenômeno óptico atmosférico que consiste em um ponto brilhante em um ou ambos os lados do Sol. Esses fenômenos são comumente observados na América do Norte e na Europa. Duas condições são essenciais para a existência dessas manchas brilhantes: a presença de cristais de gelo no ar e o Sol próximo ao horizonte. O fenômeno óptico é resultado da reflexão e da refração da luz solar pelo gelo em suspensão. Geralmente, dois parelhos se formam simultaneamente, um de cada lado do Sol. Isso faz com que sejam chamados em inglês de Sun Dogs, ou cachorros do Sol, por estarem sempre perseguindo o astro-rei. Número 9. Mar Morto. O Mar Morto não é apenas uma das massas de águas mais salgadas do mundo,
mas situada a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, é também o ponto mais baixo do planeta na Terra. O mar é chamado de morto porque sua salinidade impede que organismos aquáticos macroscópicos, como peixes e plantas aquáticas, vivam nele, embora quantidades mínimas de bactérias e fungos microbianos estejam presentes. O Mar Morto é um lago salgado limitado pela Jordânia a leste e por Israel e a Cisjordânia a oeste. Por causa da sua hipersalinidade, o Mar Morto tem uma densidade que permite que os visitantes flutuem. Esse recurso, em conjunto com o ambiente de deserto árido em que está localizado, torna o Mar Morto um cenário verdadeiramente surpreendente para uma viagem única na vida. Número 10. Grande Buraco Azul. Há um enorme sumidouro subaquático na costa de Belize, que se estende por 125 metros na crosta terrestre. É chamado de Grande Buraco Azul. Os mergulhadores e praticantes de snorkel têm navegado nas águas de superfície há décadas, mas poucos ousaram se aventurar mais fundo e explorar o que existe além da escuridão. No inverno de 2018, uma tripulação do Aquática Submarines iniciou a descida até o fundo do Buraco Azul. A missão deles era criar um mapa 3D do interior do sumidouro. Mas ao longo do caminho, eles encontraram alguns pontos turísticos comuns e não tão comuns assim. Quando a tripulação começou a descer, eles encontraram suspeitos de sempre: tubarões de Recife, tartarugas e corais gigantes. Mas, à medida que avançaram, por cerca de 90 metros, a vida começou a desaparecer. O culpado era uma espessa camada de sulfeto de hidrogênio tóxico, cobrindo a largura de todo o sumidouro, como um cobertor flutuante. Qual é o fenômeno natural mais incrível que você viu nesse vídeo? Comente abaixo a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E o mais importante, inscreva-se no nosso canal. Em breve, teremos um vídeo ainda mais interessante aqui no nosso canal, Stereotypical World.